Graças e paz, eu sou o Pastor Aldo. Você vai assistir um vídeo agora de uma das nossas pregações. Eu espero que você seja muito abençoado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ser constantemente notificado de tudo aquilo que preparamos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Oi gente, meu nome é Thaís, mais conhecida como Tatá. E eu estou aqui na ESG faz 3 anos já, vai fazer 3 anos. E me afastei um pouco, um período de 3 meses, mas logo voltei por intermédio da minha líder, né? E nisso tudo a minha vida começa desde o meu nascimento, né? Eu sou filha dos meus primos, meus pais são primos primeiros e um fruto de traição, né? Então a minha mãe, ela escondeu do meu pai que tinha eu tal e eu fui morar com o meu avô, que é meu avô materno. E ele era alcoólatra, a gente dormia na rua, na calçada, a gente passava frio, né? E eu com ele sempre cuidou de mim. Só que depois a minha tia me viu, que tinha eu, né? Tava passando por tudo isso e ela me pegou com uns 3 anos, ela me pegou para cuidar. Nesse período, quando eu completei uns 4 anos e meio, o meu pai foi na casa da minha tia e me viu, falou assim, nossa, essa menina parece comigo. E descobriu, né, que eu era filha dele e me levou para morar com a mãe dele, com a minha avó. E quando foi com 5 anos eu fui com a minha avó, né, por parte de pai. E nisso tudo começou uma vida muito atribulada na minha vida. E durante a minha infância toda, até meus 17 anos, 16 anos, eu sofri abuso. Eu fui muito machucada, né? E com 16 anos eu perdi minha tia que cuidou de mim, a única pessoa que me escutava, a única pessoa que estava ali para mim, que fazia tudo para mim, né? E com 16 anos eu comecei a beber, minha vida virou dos avessos. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais ninguém, né? Eu não tenho mais ninguém, então eu vou caçar refúgio em algum lugar. Então eu cacei refúgio em bebida, em cigarros, que eu fumava muito, eu fumava 2 carteiras por noite, assim. Eu tinha um grupo de eu tinha muitos amigos, né? E nisso eu comecei a ficar com meninas para atingir o meu pai, para ferir o meu pai. Eu tinha um grupo de meninas de mais ou menos umas 5.000 meninas, na época do Orkut ainda, da comunidade do Orkut. Comecei a ficar com meninas, assumi para minha família, fiquei 5 anos nessa vida. E todos os dias eu fazia festa, todos os dias eu bebia. Eu procurava refúgio em meninas, em festas que eu fazia e nada disso me preenchia. Eu chegava à noite ainda e eu chorava, eu falava, cara, o que está acontecendo? Eu estava feliz até agora há pouco, agora eu não estou mais feliz. E quando no outro dia eu bebia de novo, vivia bebendo, vivia fazendo as coisas que eu achava que era certo para mim. E conforme o tempo, com 23 anos, a minha amiga me chamou para ir numa célula, né? E eu falei, cara, não vem com esse negócio de célula, que eu não gosto de igreja, eu detesto crente. Eu detestava igreja, eu detestava crente. E porque eu vivi num pagode, eu cresci num pagode do meu pai que ele fazia, né? Eu cresci nisso, então pra mim minha vida era normal. Eu não gostava de crente porque crente não gostava disso. Então eu fui na célula, né? Fui na célula e gostei e falei, cara, que isso, que amor que é esse, né? Todo mundo se amando, todo mundo estando ali feliz, sem precisar de algo, porque no mundo as pessoas sempre procuravam algo. Se tem um nome, se tem uma roupa boa, se tem algumas coisas para oferecer, e eu tinha, né? Quando meu pai fazia o pagode dele. E na igreja nada disso me propôs outra coisa diferente. Eu sei uma Thaís melhor, eu sei uma Thaís mais feliz, mais completa. E quando eu fui nessa célula eu vi isso, né, que era a célula da Dayana. E eu conheci as meninas, eu comecei a vir no culto. E quando eu cheguei aqui no culto eu falei, caraca, que isso, que coisa louca, né? E comecei a frequentar. E eu vi o grupo do DM, né, que hoje eu faço parte, glória a Deus.
E eu vi o grupo do DM e eu falei, caraca, que louco, eles também dançam aqui. E eu falei assim, Deus, e aí? Se eu frequentar aqui, o que você vai fazer na minha vida? E ele me mostrou o grupo do DM, me mostrou o Doxa, falou que na dança também eu posso glorificar a Deus. E conforme o tempo eu fiz tudo o que tinha que ser feito para mim entrar para o DM e eu entrei. Hoje eu sou obreira na igreja, hoje eu sirvo na Relevantim também, quando precisa. Hoje eu frequento a minha célula frequentemente, não consigo faltar nas minhas quintas e meus sábados, que é o dia do culto, e nos domingos à tarde. Eu não marco mais nada porque é aqui na igreja. E eu vejo que Deus ele está fazendo uma reviravolta na minha vida, né? Começou desde quando a minha líder começou a orar por mim, quando eu estava afastada, Edicleia. Eu agradeço muito a ela, porque se não fosse ela, eu não sei o que seria da minha vida. E ela sempre insistia pra mim ir pra célula. Eu não queria ir. E ela falava, tô passando na sua casa pra te pegar. E ela passava lá em casa, ela ia, a gente vinha pro culto. Sem eu querer. Eu chorava, eu falava, eu não quero estar aqui. E ela insistia. Até que um dia Deus falou comigo que Ele nunca ia me deixar, que Ele não ia, que Ele nunca me deixou, que Ele sempre me livrou de tudo e Ele nunca ia me deixar. E tudo isso eu agradeço muito a Deus, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, porque foi um ensinamento, foi um aprendizado. Às vezes, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria servindo com a intensidade que eu sirvo hoje, com o meu coração, com todo o amor que eu tenho. E eu sinto que Deus está fazendo uma reviravolta na minha vida. E Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que se entrega a Ele. E é isso. Linda essa história. E tem centenas aqui como essa, que viveram e vivem uma reviravolta constantemente daquilo que Deus tem feito em suas vidas. Hoje eu quero contar para você uma história de reviravolta muito linda, que está na palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Está muito frio hoje aqui, misericórdia. Não é uma enquete, tá, gente? Eu estou falando o que eu estou sentindo. Desculpa, não é. Estou perguntando nada para você. Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. A minha versão diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui. Deus, eu te agradeço por tudo que Teu Espírito Santo já tem feito aqui. Que essa palavra, Senhor, faça morada em nossos corações e traga um resultado em nossas vidas. Que a Tua reviravolta continue. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor? Muito obrigado. A maioria das pessoas, pelo menos os que já são crentes há bastante tempo, conhecem a história de Ruth. E eu li até o capítulo 5, até o versículo 5, porque é onde começa a história de Ruth.
A história de Ruth não começa quando ela nasce, quando tem pais, mães, quando ela é uma criança. A história de Ruth começa nesse momento, em que uma família sai de Belém, vai para Moabe, a terra dos Moabitas, que hoje é a Jordânia. É aquele lugar ali, é o mesmo território. E eles saem para lá para buscar uma vida melhor. Quando o pai morre, e os dois filhos, e cada filho tinha um significado de nome bem sugestivo para o que aconteceu. Malom significava fraqueza e Quilion, falho ou aniquilação. E aí eles morreram. Falho morreu primeiro, depois aniquilação. Morreu depois. Os nomes deles, né? Vai morrer logo essas criaturas. Eu quero ler algo para você, que eu vi que aconteceu na vida de Ruth, e é o meu desejo que aconteça na sua vida. A melhor parte da história de muita gente vai começar com o fim do que parecia ser bom e no início do que parecia ser a pior fase da vida. A percepção dos fatos, daquilo que acontece com a gente, sempre é baseado nos nossos sentimentos. Nunca é baseado na nossa fé. A gente sempre julga o que está acontecendo baseado no que a gente está sentindo, baseado nas lágrimas que estão caindo, baseado nos sensores que nós temos, no tato, na visão, no olfato. É assim que nós julgamos a vida. E nunca nós usamos a fé como um padrão de julgamento das coisas. Essa semana eu vi alguém falando na internet, e as pessoas da internet estão loucas ultimamente, né? Uma pessoa estava falando que todo mundo é filho de Deus, e que Deus ama todo mundo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que a Bíblia fala, ou que Deus fala, que todas as pessoas são filhos dele. Em nenhum lugar. Nenhum lugar. Quem fala isso quer distorcer uma verdade absoluta. Verdades absolutas não podem ser distorcidas. A verdade é o que ela é. Não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Mas até o fim da mensagem, você vai entender isso perfeitamente. Muitas vezes, a fé surge, como surgiu na vida de Ruth, eu vou contar. E muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas usam outros substantivos para aquilo. Olha, isso é fé, isso é coragem, isso é loucura, isso é ousadia, isso é sorte. Tem muita gente que usa a palavra sorte, né, para aquilo que acontece na nossa vida. O que eu percebo que aconteceu na vida de Ruth foi um uso muito forte da fé, que ela nem sabia que tinha. Porque depois que coisinha ruim 1, coisinha ruim 2 morreram, essa dupla dinâmica de carniças, aquelas mulheres não sabiam o que fazer. E aí, para você entender o desespero dessas mulheres, dessas 3 mulheres que ficaram viúvas, e dessa mulher, a mãe, que além de viúva perde os 2 filhos, e essa é a única coisa que não se tem nome, você já percebeu? Quando você perde o marido ou a esposa, você fica viúvo ou viúva. Quando você perde os pais, você fica órfão. Mas quando você perde os filhos, você fica o quê? Não tem nome para isso. Não tem uma descrição para isso. Porque essa não é a ordem natural dos fatos. Ninguém espera perder filhos. E o desespero dessa mulher era tamanho porque o homem, nessa cultura, ele era responsável diretamente pelo sustento e proteção da mulher. Então, ela perdeu primeiro o marido, mas ela ainda tinha os 2 filhos monstrinhos dela que protegeriam e sustentariam ela. E aí, o primeiro, fraqueza, morreu.
E aí havia ainda uma esperança de desespero ajudar a gente. Vai desespero e morre. Elas estavam completamente desamparadas. E dentro da cultura judaica e deste mundo antigo, o homem ele era responsável pelo cuidado da mulher e tudo. Então a mulher ela pertencia ao homem. E o homem tomava conta da mulher e todas as necessidades da mulher eram supridas pelo homem. Muitas pessoas vivem a vida pensando que a situação na qual elas vivem não podem ser alterada. A vida é do jeito que é e ela não vai melhorar, não tem como ficar melhor a minha vida está estagnada para sempre e eu vou ser isso para sempre. E elas vivem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. As crianças mais novas não conhecem essa música clássica do Brasil, mas depois vocês pesquisam no Google, que vocês tanto amam, tá bom? Que ninguém mais sabe o que é livro hoje em dia, misericórdia. Só o Google. Tudo o que nós fazemos hoje, e as decisões que nós tomamos, geralmente são baseadas em decisões que nós tomamos. Assim, rapaz, se eu já estou namorando com essa pessoa, vai ter que ser essa mesmo aí, vou ter que suportar, vou ter que... Não está casado, está namorando. Aí quem está casado fala assim, pô, agora que eu casei eu vou terminar, não tem sentido eu ficar casado com essa pessoa. O mundo é maluco hoje em dia. As pessoas elas definem a vida delas pelas ideias que elas têm, ou pelos ideais que elas pensam que fazem parte. Nós temos visto uma agenda esquerdista muito forte na nossa nação e nas grandes nações do mundo, que começou a cair quando Obama saiu da presidência, graças a Deus, e entrou aquele rapaz laranja. Muito melhor do que aquele outro rapaz que não tem a cor laranja. E que se você falar a cor do rapaz, as pessoas dizem que você é racista, mas ele é bem negro mesmo. Um negão, muito inteligente, mas extremamente esquerdista e deturpador do que a família é e deve ser segundo a palavra do Senhor, na qual o país chamado Estados Unidos da América foi fundado. Os Estados Unidos da América não foi fundado em cima da ideologia esquerdista, mas em cima, fundamentado na palavra de Deus. Porque os fundadores daquele país foram cristãos. Você que não sabia disso, fique sabendo. Eles eram cristãos evangélicos, reformados. Por isso que os Estados Unidos é do jeito que é, até hoje. Por tudo aquilo que eles construíram nas bases do país. As pessoas pensam que a forma delas serem determina o que elas serão. Então elas pensam, poxa, eu sou o que eu sou, não tenho por que mudar. E muitas pessoas que sofrem com problema de identidade, querem sustentar até mesmo uma identidade que é agressiva, que é deturpada, que é maléfica. Eu nasci assim. Eu sou desse. Se não gosta de mim do jeito que eu sou, vai embora. Uma pessoa ignorante, arrogante, não consegue conviver com os outros, mas acha que ela está certa. Você conhece alguém assim? Todo mundo conhece alguém assim, né? Tem gente que pensa como os indianos pensam. Você sabe como os indianos vivem, né? Se eles nascem numa classe social, eles estão para sempre presos naquela classe social. Eles acreditam que eles não conseguem sair daquilo. Eu acho que hoje é um dos países mais aprisionados pela religiosidade, é aquele país. Porque eles acreditam em castas. Então, se você nasce na última casta, que é a extrema miséria, já era. Se você nasce extremamente rico, parabéns para você. E a gente nasce num país livre, graças a Deus. Livre de castas e agora livre da esquerda. Aleluia. Tem gente que acha que o seu estado emocional é o que vai perdurar para sempre. Alguém já terminou um relacionamento? Ninguém? Nunca terminou? Vocês estão até juntos até hoje? Eu já terminei relacionamento, graças a Deus, que eu estou casado com minha esposa maravilhosa.
Terminei com aquelas carniças de relacionamento. Tem gente até hoje que está namorando com Quilion, esperando que ele morra. Você que tem que dar um pé na bunda de Quilion, minha filha. Malon, aquele doente, ele não vai. Você tem que expulsar Malon da sua vida. É uma entidade. Tem gente que pensa o seguinte: eu terminei o meu relacionamento. Eu tô triste. Pera, Joyce. Vai. Obrigado, Joyce. Toda vez que Joyce está tirando foto, eu perturbo ela, porque ela sempre cai nisso. Tem gente que pensa assim, cara, quem foi que terminou o relacionamento e ficou as primeiras 24 horas extremamente feliz? 1, 2... Só menina. Um menino ali que encontrou uma Satanás no caminho. Uma menina, outra menina. É muito bom quando você se separa daquela mulher que não te deixa respirar, né, menino? É muito bom. Você tá feliz, Cauê? Tá feliz? Cauê deu um sorriso que bateu nessa ponta aqui, mano. Tem gente que pensa assim, cara, eu vou viver nesse terror a minha vida inteira. Tem gente que pensa, olha, eu tive problemas com a minha família. E quando nós temos problema com a nossa família, eu acho que é uma das coisas que mais desestabiliza a gente, é problema na família. Você fica mal pra caramba, velho. E tem gente que pensa que aquela sensação é o que vai guiar a vida para o resto da vida. E não é assim. Dentro disso que nós lemos, e dentro daquilo que eu quero trabalhar hoje, nós temos 4 personagens principais. Primeiro, Noemi. Noemi foi a viúva e a mulher que perdeu os 2 filhos. Ela era a sogra de Ruth. O nome de Noemi significa agradável. Quando a última tragédia aconteceu, que foi a morte do seu último filho, ela falou, olha, eu vou voltar de onde eu saí, que é para Belém, lá em Israel. E ela carinhosamente conversa com as noras e diz, minhas filhas, voltem vocês para as famílias de onde vocês vieram. Voltem para a casa dos seus pais, eu vou voltar para a casa da minha família, e assim nós poderemos ser sustentadas e não vamos morrer de fome. Porque, eu não sei se você consegue perceber esse contexto social nesse momento. Não havia ainda uma luta das mulheres para coisas boas. Ajude essa criança. Dê água para ela. É sede. Veja bem, hoje nós temos um movimento feminista completamente deturpado da forma como ele deve ser de fato. As mulheres antes não votavam. As mulheres antes não tinham um monte de direitos que elas têm hoje e o movimento começou justamente para isso, para que as mulheres fossem consideradas cidadãs comuns como os homens são. Ótimo. Até aí tudo bem. Esses dias eu estava conversando com não sei quem, uma mulher, e ela falou para mim, é interessante que o movimento feminista hoje, ela luta contra o estupro ficando pelada, aquilo que o homem mais deseja. Falei, faz sentido. Faz sentido, né? Para quem que faz sentido isso? Faz sentido nenhum. Se você está lutando contra uma violência sexual, por que você vai incitar a violência sexual? É meio burro isso, mas tudo bem. As pessoas acham que tem liberdade sendo assim. Noemi, ela fala com as noras. Uma das noras, ela fala o seguinte, eu vou embora, vou ouvir a senhora, vou voltar para a casa dos meus pais. A segunda nora é Ruth. Ruth fala para ela, olha, eu não vou voltar para a minha casa. E ela fala algo que é tão lindo, que as pessoas usam para um relacionamento onde existe um amor verdadeiro. Ela fala o seguinte, disse Ruth no versículo 16 do capítulo 1, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Elas então juntas decidem voltar para Belém. O significado de Belém é casa do pão. Talvez você entrou aqui, você foi convidado por alguém para estar aqui hoje.
para participar do culto, para ouvir a palavra. E talvez você não esteja percebendo, mas você está na mesma situação que essas duas mulheres estão exatamente agora, nesse momento da história delas. Elas voltam para um lugar chamado Casa do Pão. E nós podemos dizer que nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos na Casa do Pão. Na casa do pão que desceu do céu, se fez carne e sacia uma fome que apenas Ele consegue saciar. A fome do tamanho de um Deus. O vazio do tamanho de um Deus que apenas Ele consegue preencher. Jesus Cristo de Nazaré. Quando elas voltam para Belém, elas voltam para um lugar que elas sabem que elas serão saciadas e que Ruth tem parentes pela parte do seu marido. Eu quero que você leia Ruth depois, hoje, antes de você dormir, porque só são 4 capítulos, é mais rápido do que responder todos os WhatsApp que você mandou de manhã de bom dia para todas as pessoas que você está solteiro aí da sua lista de transmissão. Você faz isso, Pedro? Não, filho? Que glória a Deus, viu, filho? Você parou de fazer isso? O Cauê causou, o G também? Ricardinho. Bruno parou? Parou, está namorando agora. Eu estou muito feliz que esses meninos estão tudo tomando um jeito na vida assim. Falta os céus. Mas eu tenho para mim que ali é um caso perdido. Não falem para ele. Deus jamais estará na vida de uma pessoa que não receba o seu filho. Porque quem aceita o filho, recebe o pai. É o que o filho fala. Eu não quero que você saia daqui hoje com uma mistura de religião com distorção da palavra de Deus. Eu quero que você saia daqui entendendo plenamente que você é uma pessoa muito importante para Deus, mas para que haja uma conexão entre você e Deus, você deve aceitar na sua vida uma pessoa chamada Jesus Cristo. A segunda pessoa dessa história que eu quero contar é a pessoa principal dessa história, que é Ruth. O significado do nome Ruth é amizade. Olha que legal o nome dela, amizade. Ela foi tão amiga e companheira da sua sogra. Alguma de vocês é companheira da sogra de vocês? André? Não tem? Você gosta da sua sogra? A senhora gosta da sua sogra? Você gosta da sogra? Você gosta da sua... Vocês gostam da sogra de vocês? Quem tem sogra? Levanta a mão aí. Quem tem sogra e ama a sogra? E seguiria a sogra para um lugar que você nunca foi? Porque você confia na sua sogra, porque sua sogra é a resposta para a sua vida, e sua sogra vai te levar para o melhor lugar da sua vida. Alguém ama a sogra assim, desse jeito? Só um rapaz ali que confia na sogra. O resto... A sua sogra está aí, filho? Não? Tá. Ela conta para a mãe dela, né? Eu entendo. Bom, vamos falar de coisa boa. Brincadeira. Eu amo a minha sogra. Ruth, ela estava aparentemente derrotada, completamente derrotada. Uma das coisas que talvez você não saiba sobre Ruth, você deve saber, mas é uma curiosidade legal. Ruth, ela foi bisavó do rei Davi. Legal, né? É possível que Ruth tenha dado um cheirinho em Davi antes dela ir para a glória. Ruth, ela era moabita. Ruth não era de Israel. Veja bem essa história. Ruth, ela era estrangeira. Quando nós vemos a história de Israel, em muitos momentos Israel luta contra os moabitas e eles guerreiam um contra o outro, eles são inimigos. Mas Ruth, ela é introduzida em Israel através de uma filha de Israel, que é a sua sogra. Ruth, ela perdeu a sua base, que era o seu marido. Ela não tinha mais quem a sustentar.
Ela não sabia mais o que fazer da sua vida, e a pobreza e a ruína era a maior probabilidade que existia na vida dela. Ela poderia morrer de fome ou, dentro daquele contexto, se tornar uma escrava de alguém. Ruth não era uma pessoa má. Eu quero que você entenda muito isso. Ruth não matou ninguém. Ruth, ela não roubou ninguém. Ruth, ela não cometeu crimes, mas a sua vida estava com um destino traçado para a falência e para a pobreza. Assim como todos nós estávamos espiritualmente falando, quando não sabíamos quem era o nosso resgatador. Eu quero que você entenda, diante dos céus, ouça isso, diante dos céus, todos somos estrangeiros, até que Cristo mude a nossa identidade. Todos somos estrangeiros. Quando eu tive a alegria de casar com a minha esposa gostosíssima, a Rebeca, meu Deus, acho que eu vou acabar o culto e vou para casa hoje. Tenho assuntos a resolver. Nós saímos de lua de mel e nós fomos para um país chamado Maldivas. Longe. E o meio do caminho era um outro país chamado Dubai. Só coisa ruim. Cada coisa esquisita que acontece na vida da gente. 14 horas depois a gente chega em Dubai e nós ficaríamos mais 13 horas em Dubai. 14 para não deixar o diabo entrar na história. 14 horas a gente ia ficar. 17 horas a gente ia ficar. E aí? Nós reservamos um hotel dentro do aeroporto. E aí, acabei de casar, mano. Vamos pro hotel. Aí a gente ia pro hotel. E aí, chegou na hora de sair, era dentro do aeroporto. Aí, de onde a gente estava, tinha, como essa parede aqui, um janelão de vidro, coisa mais linda. Eu falei, Rebeca, é aquele ali, ó, do outro lado da rua. Maravilha. Aí quando a gente foi sair, o cara falou, cadê o visto de vocês? Eu falei, visto? O senhor precisa de visto para poder ir naquele hotel ali. Eu falei, mas está dentro do aeroporto. Ele falou, não, do outro lado da rua já é a cidade. Eu falei, mas que besteira. Eu só vou atravessar a rua. Não vai, não. É ali, a gente está vendo junto ali. Ele falou, eu sei, senhor, mas o senhor não tem um visto. Eu falei, que droga. E como que é para fazer esse visto? Ele falou, o senhor vai dar entrada e demora em média 10 horas para sair esse visto. Aí eu fiz as contas, né? Vamos dormir aqui no carpete. Não era falta de dinheiro. Não era falta de reserva do hotel. Eu não era mal. Eu não tinha feito nada de errado. Mas eu não tinha visto. Tem muita gente que é muito legal. Faz bem ao próximo. Ajuda os coleguinhas. Mas não vai entrar no céu porque não tem um visto. Vai ver, olha, eu estou vendo, está ali, ó. Deixa eu entrar. Olha, eu fiz muitas boas obras. Lavei a louça, gente. Eu distribuí panetone no Natal. Eu entregava brinquedos no Dia das Crianças. Não é esse o passaporte, o visto para entrar no céu. Eu tinha tudo para entrar lá. A reserva estava feita, estava pago, estava tudo certo. Mas eu não tinha o visto para atravessar uma rua. Tem gente que não entendeu ainda que nós não fazemos parte do céu por merecimento. Nós fazemos parte do céu por causa do sangue de Cristo. Nós fazemos parte do céu porque nós recebemos uma autorização de Jesus Cristo para fazer parte do seu reino. E eu dou graças a Deus porque Jesus Cristo está aqui essa noite. E eu tenho certeza
que Jesus é o primeiro a estar feliz em ceder vistos para pessoas fazerem parte do céu que é dele. Os moabitas, eles brigavam com Israel. Eles guerreavam contra Israel. Mas por causa da sogra de Ruth, ela pôde entrar e ela fez parte daquele contexto. Nós também, como fala em Romanos no capítulo 5, versículo 10, éramos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus e hoje nós somos reconciliados com Ele. E eu quero falar sobre uma pessoa que se tornou fundamental na história de Ruth. O nome dessa pessoa é Boaz. Boaz. O significado do nome Boaz é rapidez. Curiosidade. Boaz era filho de Raabe. Você lembra quando os espias foram espiar a terra? E eles ficaram abrigados na casa de uma prostituta? Era a mulher desse cara, Boaz. Boaz foi bisavô de Davi, que é a linhagem que vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda algo, Jesus não se importa de fazer parte de uma linhagem de pecadores, porque Ele não veio só para redimir os pecadores do futuro, mas os pecadores do passado também. E através da sua morte, Ele redimiu todos aqueles que estavam em sua árvore genealógica, inclusive aquela que foi uma prostituta. Jesus não se importa em fazer parte de uma família que tem uma prostituta na história, porque Ele veio para salvar pessoas que também tiveram uma história de prostituição nas suas vidas. Jesus tem poder para transformar qualquer vida e qualquer história. Não se envergonhe da história da sua vida, porque a sua vida só vai começar, a sua história só vai começar a ser contada a partir do momento que você encontrar o seu resgatador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Boaz era um homem rico, riquíssimo. E ele trabalhava com agricultura, como muitas pessoas, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, porque não havia ainda a Revolução Industrial. Então você entende um pouco disso, né? Você estudou, espero eu, sobre a história do mundo e a Revolução Industrial que começou no século XIX. Foi no século XIX, né? Se vocês acham que foi em outro século, voltem uma casa. Você errou. Boaz, e o momento e a história deles é uma história muito interessante. Porque Ruth, ela vem com a sua sogra e começa a morar em Belém. Os campos que Boaz tinha eram em Belém. E era a época de colheita da cevada e do trigo. E ela falou o seguinte, eu vou lá nos campos. E chegavam os segadores, as pessoas que colhiam, e elas tiravam os molhos, elas cortavam aquilo que elas estavam colhendo e deixavam ali empilhado, para depois passar uma corda e fazer os molhos, certo? E depois carregar e levar. Nesse processo de fazer isso, ficavam algumas espigas no caminho. Aquelas espigas, alguém poderia vir e pegar aquilo, porque não fazia parte da colheita total, era uma sobra. Quando Boaz soube quem ela era, ele falou, olha, deixem molhos para ela pegar. Não deixe só os restos, mas deixe ela pegar. Boaz sabia que ela era moabita, Boaz sabia da história dela. Boaz sabia, porque quando elas chegaram na cidade de Belém, todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido com elas. Cidade pequena, é tipo Campo Grande. Só tem 4 famílias em Campo Grande, todo mundo é primo. Menos eu que vim da Bahia, o resto é todo mundo parente. Cuidado se você for xingar alguém aqui, é parente de alguém que está do seu lado. Aprendi isso. Aí eu só xingo quem lá de outro estado. E hoje eu recebi
Eu não sei nem o nome daquilo. Um desenhinho assim, sabe? De um cara que ele é daqui do Mato Grosso do Sul e ele tem superpoderes. E ele toma um tereré, e ele sopra e a pessoa fica congelada, e ele masca fumo, cospe e a pessoa vira fogo. Gente, é tão esquisito aquele negócio. E aí ele salva uma moça de um assalto. No final a mulher fala assim: olha, muito obrigado, você é do Mato Grosso. Aí ele endemonia na hora: do quê? Você é do Mato Grosso. Aí ele masca o fumo, cospe na menina e ela pega fogo e morre na hora assim. Então nós que somos do Mato Grosso do Sul, esse é o meu estado agora, e eu vou escolhendo, cada época da minha vida eu escolho de onde eu sou, porque eu tomo conta da minha própria vida. Boaz, ele chega, ele vê aquela situação, sabe que ela é moabita e pensa: aqueles desgraçados estavam aqui esses dias infernizando a gente. O que acontece com Ruth e Boaz é a mesma coisa que aconteceu com você e Cristo. O que é que você tem para Cristo gostar de você? Fala para mim. Não, fala uma coisa, tipo assim: Jesus ia se apaixonar pelo meu cabelo. Talvez sim, porque o cabelo de Jesus devia ser mais ou menos assim, mas não era tão massa assim, né? Ele não tinha secador naquela época. Você acha que Jesus ia gostar do quê em você? Fala para mim. Ah, pastor, quando eu era pecador, desgraçado, não valia nada. Ah, eu era tão legal. Só para bêbado, né? Só. Não tinha nada em nós para que Jesus nos quisesse. Não tinha nada em Ruth para que Boaz desejasse ela, porque a Bíblia não fala que Ruth era uma mulher maravilhosa, linda, não fala sobre isso. Mas fala que Ruth achou graça diante de Boaz. Boaz, ele é o resgatador de Ruth. Sem merecer, sem nada a oferecer, Ruth acha graça diante de Boaz. Essa é uma história real. Essa é uma história real, aconteceu essa história. Sobre o que aconteceria sobrenaturalmente comigo e com você, através do filho mais importante desta genealogia, que é Jesus Cristo. Estaria para nascer ainda, séculos e séculos depois, aquele que resgataria todos os pecadores que viessem até ele. Jesus Cristo não se importa com o passado que você teve. Assim como Boaz. Boaz não viu naquela mulher uma viúva, alguém que já teve um relacionamento, alguém que não tinha dinheiro, alguém que não tinha recursos, alguém que não tinha nada para lhe acrescentar, porque tudo aquilo que ela carecia, ele tinha para oferecer a ela. Assim como Jesus, nós não temos nada para acrescentar a Jesus, mas tudo aquilo que nos falta, ele tem para nos recompensar. Não fique preocupado com a sua história. Não fique preocupado com quem você é, mas com quem Cristo é. Porque se nós pensarmos em quem nós somos, e no que nós faremos com a nossa vida e com a pessoa que somos, nós não faremos nada. Mas se nós pensarmos, se nós vislumbrarmos quem Jesus Cristo é, nós entregaremos as nossas vidas a Ele e nos tornaremos resgatados por Ele. Assim como Ruth foi resgatada por Boaz. A Bíblia fala que dentro da lei que existia em Israel, existia uma pessoa que poderia resgatar tanto Ruth quanto a sua sogra, porque era parente próximo de Elimeleque, que era o marido falecido de Orfa. Noemi, perdão. Orfa era outra mulher, de Noemi. E você percebe que Boaz, ele faz uma jogada. Ele quer fazer venda casada, e venda casada não pode desde esses tempos. Venda casada é proibida, né? Eu acho. Meus advogados aqui, o pessoal aqui da assessoria. Venda casada é proibida, né, Ricardinho? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Tá bom. Se der o microfone, já era, mano.
Ricardinho gosta. Ricardinho. Boaz, ele fala o seguinte: para você resgatar Noemi, você tem que resgatar Ruth. Aí o cara fala: não, para mim não dá. Porque ele já sabia que ele não faria isso. Então ele fala assim: deixa então que eu resgato as duas, para eu poder ficar com Ruth. Porque ele achou em Ruth algo que só ele viu. Assim como Jesus viu algo em você que só Jesus viu. Jesus viu algo em nós que só Ele poderia ver, porque Ele viu muito mais do que simplesmente os pecados que você tem. Jesus viu o futuro que Ele tem para lhe oferecer, que é um futuro de graça, de perdão, de reconciliação e de apagar todos os seus pecados. É isso que Boaz fez com Ruth. O quarto personagem desse texto maravilhoso não está aqui explicitamente, mas ele está em todo o tempo, que é Deus. Eu conheço muitas pessoas que se afastaram do Senhor e dizem que amam a Deus. E eu gostaria de saber, sem querer julgar ninguém, quantos aqui amam a Deus? Um relacionamento marcado pelo amor não pode desistir diante das dificuldades. Se você ama a Deus, não desista daquilo que Ele mais ama, a igreja. Deus ama a igreja. Jesus Cristo deu a sua vida para que a igreja fosse criada. Entenda, a igreja que falo não é a instituição, não é a comunidade global, não é a igreja do lado, ou seja lá qual seja o nome daquela agência do reino de Deus. Eu falo do corpo total, a igreja de Cristo. Um relacionamento baseado no amor deve estar disposto a fazer novas caminhadas. Se você de fato ama a Deus como diz que ama, volte a caminhar com Ele. Se você é tão apaixonado por Deus como você diz, volte a fazer parte daquilo pelo qual Jesus Cristo deu a vida dele, pela igreja. Se você ama o Senhor como diz que você ama, e você acredita, eu não preciso estar na igreja para amar a Deus, é verdade. Mas para você ser igreja e amar a Deus, você deve deixar Jesus Cristo guiar a sua vida. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É impossível você dizer que ama a Deus e não fazer parte de uma igreja, seja qual for. É impossível dizer que ama o Pai e odiar a família na qual Ele ama muito. É impossível você dizer que ama Jesus Cristo, que é o cabeça deste lugar, e não amar o restante do seu corpo. Eu não sei se você está entendendo, mas se você de fato ama a Deus, você deve caminhar um pouco mais com Ele e com as pessoas que Ele ama. Deus tem um plano melhor para o seu futuro do que todo o seu passado. O passado de Ruth era uma vida feliz e tranquila. Não sei se você lembra, no início eles viviam juntos, todos, uma família maravilhosa. Até que todos morreram. Todos os homens morreram. Não morreu só a possibilidade que ela tinha de ser sustentada, mas o homem na qual ela amava. Talvez ela tenha pensado: nunca mais vou ser amada por ninguém. Eu não tenho filhos, então eu não vou gerar ninguém. Aquilo que parecia uma história
terrível. Aquilo que parecia uma dor incurável, aquilo que parecia um caminho sem volta, se tornou um dos maiores exemplos de reviravolta que nós vemos na palavra de Deus. Ruth, moabita, estrangeira, inimiga do povo de Israel pelo seu povo, não só se torna recebida e fazedora de parte daquela sociedade, ela foi inserida na sociedade de Israel, como ela se torna uma das pessoas citadas da genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que é que nós pensamos? Minha vida está com destino traçado. Vai ser isso, sabe? Os meus pais não tiveram muito estudo, a minha família não é rica. Eu não tenho muitas oportunidades. Eu tenho esse ou aquele problema. Eu tive essa ou aquela perda. Não tem como minha vida ser melhor. Não tem como o meu nome ser escrito no livro da vida. Não tem como Deus me amar do jeito que sou. É interessante porque se Ruth pensasse assim e não tivesse fé que a vida dela pudesse ser transformada, talvez nós não estivéssemos falando dela 4.000 anos depois. Quando Deus muda a vida de uma pessoa, essa pessoa se torna exemplo por gerações e gerações. O seu nome será contado por gerações. Sabe o que é interessante? A gente nunca sabe disso no momento. Ruth não sabia, poxa, eu vou me casar com Boaz, nós vamos ser bisavós do maior rei de Israel e eu farei parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Ela nunca imaginou isso. Ela apenas se deixou ser resgatada por um homem que achou graça diante dela. Ou melhor, que ela achou graça diante dele. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Eu não acredito em acasos. Eu não acredito naquela música lá do Skank. Ou seja lá que banda for. 1000 acasos me levam a você. Nós estamos aqui, todos vocês, cada um de vocês, está aqui essa noite, porque foi trazida pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você diga, não, mas eu fui convidado por alguém para estar aqui. Talvez você diga, eu já faço parte daqui, pastor, todo sábado eu estou aqui. Eu acredito no poder do Espírito Santo, mais do que o seu compromisso social, mais do que você não fazer uma desfeita com seu amigo que te convidou, mais do que qualquer outro motivo. Eu acredito que o poder do Espírito Santo é maior do que qualquer coisa que está presente aqui nessa sala, humanamente falando. Quem te trouxe aqui foi aquele que quer resgatar a sua vida e já pagou um preço altíssimo por ela. Jesus não precisa te dar explicação de nada. Você também não precisa explicar nada para Jesus, Ele já sabe de tudo. A única coisa que eu tenho certeza que Ele espera é que a sua atitude e a sua resposta para Ele hoje seja positiva e seja um sim. Eu não tenho medo do meu passado, eu não tenho vergonha do meu passado. Passou. A sensação que eu tenho do meu passado é de um sonho que eu tive, mas de algo que nunca aconteceu. Porque a partir do momento que eu encontrei o meu resgatador, a única coisa que de fato aconteceu foi o meu futuro sendo formado por Ele, porque o meu passado foi apagado. Eu não tenho vergonha do meu passado, porque eu tenho muito orgulho do meu futuro, e o meu futuro final é morar no céu com o meu Senhor. Existe um céu
para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Existe um recomeço para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Existe uma reviravolta para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar dessa mensagem. Que Deus te abençoe.